Que bom, Luciano, depois vai poder conversar conosco, pelo menos uma frase, né, Luciano, para nos trazer luz sobre esse tema. Passo para a apresentação, doutor Josué Martim, em nome da SEAP, Comissão de Auditores Externos, que nos traz os números, já não mais de dentro para fora, mas de fora para dentro, os números reais. Doutor, obrigado pela sua participação. 5 minutos regimentais. Obrigado, deputado Vitorino. Gostaria de saudá-lo em seu nome, saudar todos os parlamentares que estão presentes ainda e que passaram pela comissão. Saudar em nome do presidente Felipe Leiria, da minha entidade, e todas as demais entidades aqui presentes. O tempo é bastante curto e a dificuldade... Não sei se está projetando lá. Vamos lá, deve ser projetado nesse momento para que aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. Esta apresentação ela é bem mais ampla do que eu vou falar aqui, mas ela segue à disposição dos deputados e, da mesma forma, a gente segue à disposição para seguir conversando sobre o assunto. Rapidamente, é preciso dizer que... Não, eu estou passando aqui... Ah, foi lá. Tá, tem um lapso. Ainda em 99, um ano depois de a gente ter assinado o contrato com a União, meus colegas do Tribunal de Contas fizeram um trabalho de autoria em cima do novo contrato e chegaram a esta conclusão, de que o contrato de refinanciamento retira do Estado a autonomia financeira e administrativa prevista na Constituição Federal. Portanto, é um contrato que, na sua base, ele é inconstitucional. E por quê? Porque ele apresenta um conjunto de restrições a como gerenciar e tratar politicamente as questões do Estado. Presentemente, a última lei que trata do tema, que é a Lei Complementar Federal 178, chega ao absurdo de expor no seu artigo 1º, no caput do artigo 1º, que ela pretende fazer com que, a partir dessas iniciativas, sejam compatibilizadas as políticas fiscais dos entes subnacionais com a da União. Ou seja, onde está a autonomia administrativa e financeira dos entes federados? Essa é a grande questão e que a OAB enfrenta muito bem na sua ação. Chama a atenção este gráfico, o Casarotto apresentou ele ali rapidamente, eu gostaria de me deter um pouquinho mais nele. Quem olha esse gráfico, ele é baseado no trabalho dos colegas da Secretaria da Fazenda, são valores atualizados com base no IGPDI, a dívida atualizada para dezembro de 2022. Portanto, são valores diretamente comparáveis. E o que esse gráfico demonstra? Que de 70 a 94, a nossa dívida cresceu anualmente 1,8 bilhões ao ano. De 94 a 98, ela dá um salto brutal e passa a crescer 14,33 bi ao ano. São os 122% que o Casarotto destacou na apresentação dele, são exatos 122% que cresceu a taxa Selic no período. Ou seja, uma iniciativa de política econômica da União, utilizada para buscar estabilizar a economia nacional, refletiu sobre as finanças do Estado dessa maneira. E, repisando aquilo que o Casarotto disse, quem olha esse gráfico tende a dizer, bom, os gaúchos foram perdulários, gastaram mais do que arrecadaram, se endividaram brutalmente nesse período. Um ledo engano, não entrou um centavo de dinheiro novo nos cofres do Estado. Isso é resultado, repito, essencialmente da evolução da taxa Selic, porque o essencial da nossa dívida na época era a dívida em títulos, não era a dívida contratual. Passou a ser contratualizada em 98, a partir da Lei 9496, olhando esse gráfico, fica muito claro que aquela lei que se dizia que vinha para resolver o nosso problema, e, portanto, se imaginava que a curva lá de 98 ia cair de novo, né, a um nível de endividamento razoável, se manteve lá em cima. Essa estabilidade é um resultado daquele contrato, mas ele só serviu para estabilizar. Ele não serviu para devolver uma capacidade de endividamento para o Estado. E, ao fazer isso, ele impôs uma série de condicionantes que o Estado tinha que seguir, essas que o Casarotto mencionou. Lá em 98 eram 6. Com a Lei 178 e o regime de recuperação fiscal passaram a ser 24. Veja
o quanto se abriu mão de fazer política e da autonomia do Estado com a assinatura do regime. Eu vou pular... O senhor fala desse regime atual. O regime atual, o regime de recuperação fiscal. Toda a nossa argumentação vai no sentido de mostrar que há uma linha de continuidade entre aquela concepção lá de 98 e a atual, só que piorada, aprofundada. Se lá já os meus colegas auditores perceberam 1 ano depois que havia problema nesse sentido, em relação à capacidade de autonomia do Estado, agora isso se aprofunda com o regime de recuperação fiscal. E se aprofundar a ponto de a gente ter, na Secretaria da Fazenda, um comitê de supervisão do regime, que é praticamente uma tríade interventora. Agora, depois da renegociação. Antes a STN fazia esse papel com visitas anuais ou bienais. Agora não, agora é mensal isso aí. Agora é muito mais complicado. E esse regime não existe mais possibilidade de desfazer, ele está assinado. Tudo, né? Sempre há. Só que existem penalidades pela inadimplência em relação ao regime. Né? E essas penalidades não são leves. O que por exemplo? Ela amplia, eu teria que olhar, são detalhes que está na apresentação, mas eu não... de recursos, né? bloqueio de contas. E ampliação do valor da dívida negociada, tem uma série de coisas que precisam, né? Não é pouca coisa. Né? Mas, assim, se me permite, na linha do que o Casaroto estava dizendo ali, né? E, de novo, repisando isso, aqui, na ação da OAB, há um enfrentamento jurídico. É uma frente importante, necessária, e que eu indico que a gente busca, inclusive, mais amicus curiae para a ação. Quanto mais a gente encorpar aquelas 38 entidades lá, mais importante será para o convencimento do juiz. Mas, assim, o legislativo estadual tem papel importante nesse processo. E ele pode liderar uma frente com os outros legislativos dos outros estados que estão super endividados, como Rio, São Paulo, Minas. Em Minas, o governador Zema está sofrendo dificuldade em aprovar o regime. O legislativo está fazendo um enfrentamento importante em relação a ele. Do meu ponto de vista, correto, porque vai levar Minas a essa situação. No fim, a gente abriu mão do nosso patrimônio, né? Várias empresas que, inclusive, eram lucrativas para o Estado, e hoje vamos chegar no fim do regime, aos 9 anos, com uma dívida significativamente superior e com um comprometimento maior de pagamento dessa dívida. Se o indexador, o denominado CAN, né, que o governo se propõe a revisar, ele foi um pouco melhor do que a situação anterior, porque ele estabelece 4% mais IPCA ou a Selic, o que for menor. Houve uma forma de formulação do CAN que nunca, para ele vir para baixo, a Selic tem que ser muito reduzida, como foi na época da pandemia. Né? Tirando isso, ele sempre tende a crescer. E o outro detalhe é o seguinte, 4% reais ao ano, a nossa receita no longo prazo, por mais esforço que os colegas da Fazenda façam para arrecadar, não cresce isso. O que significa que, olhando para frente, cada vez mais vai comprometer parte da nossa receita com o pagamento da dívida, o que significa mais restrição orçamentária para gerar política econômica. Mas, para fechar, tem um detalhe aqui que é o seguinte, se a gente for ver, também no longo prazo, isso aqui do relatório das contas do governador, do Tribunal de Contas, ficou muito reduzido, mas eu vou resumir que é o seguinte, o que eu trago aqui? O dado de investimento público. Investimento público é uma variável importante para dinamizar a economia. Né? O Estado, quando investe, ele faz com que a iniciativa privada venha, complemente, amplie o seu papel econômico, gera mais receita, melhora a situação geral da sociedade. O papel do Estado no desenvolvimento econômico é central, ele não é secundário. Essa renegociação lá de 98 submeteu o Estado a um teto de investimento. Uma daquelas 6 metas era um teto de investimento, não era um piso mínimo para investir, não. Era o Estado não pode investir mais do que tanto. Isso era pactuado bienalmente.
O resultado disso, no longo prazo, foi o quê? Entre 2002 e 2022, e vamos considerar aqui que 21 e 22 foram anos excepcionais do ponto de vista do investimento, por conta das privatizações, né, receitas extraordinárias e tal, o Estado consegue investir, na média, no período, não mais que 4% da sua receita ordinária. De 2002 a 2022. Fiz uma média de todo o período, valores atualizados, né, e comparei com a receita orçamentária de 2022. Não deu mais do que 4% na média. Isso é pífio. Isso não tem... não acena para o futuro. Ou a gente resolve essa situação, ou então estamos com um problema muito sério, estamos mesmo. Pelos cálculos que eu fiz em relação aos dados de 2021, vencida a tese que o Casarotto esposou em relação a esse projeto que tramita no Senado, vamos devolver a dívida nos exatos termos em que ela foi tomada, corrigida monetariamente, pelo IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação. Em 2013 ela estaria paga, e em 2021 nós teríamos algo como 84 bilhões de espaço fiscal para tomar novos recursos. É mais do que um orçamento do Estado, é mais do que a nossa capacidade de investir. Nós perdemos, inclusive, o cacuete de fazer projeto para investir, porque fomos manietados por conta de um contrato que, na essência, não foi revisado com o regime de recuperação fiscal. Então, penso que o Legislativo Gaúcho tem um papel importante em relação ao tema, né? Se resolver ter o protagonismo de organizar os demais legislativos para fazer uma renegociação altiva com o governo federal, é muito importante, seria uma tarefa essencial a ser cumprida. Penso que o ministro Haddad, por ter sido prefeito de São Paulo, lembro que o então prefeito Haddad, ao assumir a prefeitura de São Paulo, olhando as contas lá em 2014, olhou para a relação da prefeitura de São Paulo com a União, é o mesmo sistema de contrato de dívida, publicou: isto é agiotagem. Não pode permanecer. Na sequência, veio a Lei 148, a primeira renegociação. Foi a única delas, até hoje, que reduziu um pouco o montante da dívida, mas é insuficiente. Eu tenho o tempo estourado já, doutor Josué, e fico grato pela sua manifestação. Certamente, tanto o doutor Casarotto quanto o doutor Josué, diante do estudo que eles têm, seria passível de uma palestra bastante extensa, esmiuçando